Bom dia, gente, tudo bem? Hoje não vai ter rotina, hoje não vai ter academia, porque hoje eu vou cuidar de uma coisa que interfere 100% na minha autoestima, que é os meus cabelitos. Estou aqui na minha cozinha novamente, mas eu queria trazer uma palavra para você. Uma palavra para você que um dia já foi rejeitada, uma palavra para você que um dia já ouviu não e esse não de alguma forma te paralisou. Uma palavra de ânimo vinda diretamente do Senhor para você. Foi uma coisa que eu pensei muito se eu viria aqui trazer ou não, mas eu não poderia deixar de compartilhar isso aqui com vocês. Bom, vou começar a história desde o começo para que vocês possam entender o quão importante isso é para mim e o quão realizada e emocionada e todos os hadas possível eu estou. Eu sempre fui uma criança muito alegre, muito feliz, muito animada, muito extrovertiva. Eu era, assim, a alegria das festas de final de ano da casa dos meus avós. Porque eu sempre fui essa pessoa aqui. Aqui no Instagram não mostra, tipo, 1% do que eu realmente sou. Quem é minha cliente há mais tempo, que eu já tenho mais intimidade, que eu brinco, que eu zoo, que eu dou conselho, sabe o tanto que eu brinco, o tanto que eu sou alegre e tal. E essa alegria não é só assim, falando. Eu sempre cantei. Não canto bem, mas canto. Eu sempre cantei. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade em decorar música. Então, eu sempre fui aquela que cantou em casa, lavando louça, limpando casa, lavando banheiro, tomando banho. Eu sempre fui essa pessoa. E aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu morava em Moarama, no Paraná, com meu pai. E tinha uma pessoa lá, uma moça, que ela era tipo uma caça-talentos. Então, ela montava um grupo de crianças, sei lá, de 20, 30 crianças. E dentro disso, ela ia treinando essas crianças. Depois de um tempo, ela montava uma banda, essa banda lançava e aí ela continuava trabalhando com as outras até lançarem as outras. E aí eu fiquei sabendo da existência dessa pessoa e pedi pro meu pai me levar. Foi meu primeiro não, ele não acreditou, não botou fé, normal. Muitas pessoas não vão botar fé em você ao longo da sua caminhada, não desista por isso. E aí eu falei com meu tio me levou. E aí eu passei no teste. Pensa, com 12 anos você tinha que montar uma coreografia, dançar e cantar. E eu passei nesse teste. Mas aí eu precisava, né, do incentivo do meu pai, do apoio do meu pai, que na época eu morava com ele, para poder estar dando sequência a isso, porque haveriam alguns investimentos também, referente a roupa, cabelo, essas coisas todas. E aí, né, o meu pai não levou isso adiante e acabou que isso não aconteceu. Foi uma frustração muito grande na época, mas na época eu tinha outras preocupações também, né? Um pai alcoólatra, agressivo dentro de casa, minha madrasta que trabalhava para sustentar todo mundo. Então, na época, eu tinha preocupações maiores, esse sonho foi abafado e tudo bem. Quando eu voltei a morar com a minha mãe, com 14 anos, tinha uma banda lá em Rondônia, que é famosa até hoje, né? E eu sempre gostei muito de forró. Né? Hoje eu entendo que, pra mim, tá? Essa aqui é uma opinião muito pessoal. O forró é muito sensual. Ele Enfim, eu não acho que seja interessante mais, por isso hoje eu não ouço mais. Mas na época eu gostava muito e tinha uma banda lá chamada Trio Chapa House, que é só homens, pra vocês terem noção. E o meu padrasto me ouvindo cantando, e olha que ele já não era muito chegado em mim nessa época, ele falou, por que você não tenta entrar nessa banda? Como se fosse uma coisa fácil, assim, né? Você quer entrar numa banda que já tá fazendo super sucesso, você nem canta, não sabe técnica vocal nenhuma, você vai conseguir entrar. Enfim, eu escutei aquilo, peguei aquilo como, assim, um elogio, pô, você canta, mas abafei, deixei quieto, não fazia sentido. Com 16 anos, eu fui morar com a minha tia, e minha tia é da Cristã do Brasil. Então, assim, quem conhece alguém que é da Cristã do Brasil sabe o tanto que a Cristã do Brasil, assim, é rigorosíssima. E eu lá cantando meus forró, lavando roupa, eu lembro como se fosse hoje a cena. Ela virou pra mim e falou, nossa, você canta bem, né? Você canta lá na época eu tava começando a entrar na igreja, não tinha nem me convertido, nem me batizado ainda não. Você canta lá na sua igreja? Aí eu entendi que não fazia sentido, tipo assim, eu continuar cantando aquilo se eu já estava na igreja. Mas assim, uma pessoa da Cristã do Brasil falar que é uma pessoa que tá cantando uma música do mundo, canta bem, de certo eu estava cantando, tava muito inspirada no dia. Porque tem isso, tem dias que você tá mais inspirado, você consegue soltar mais a voz, você consegue ser mais você. Tem dia que você tá menos inspirado, tá mais retraído, que o trem não flui direito. Enfim, recebi aquilo como elogio.
Quando eu me converti, me batizei, eu fazia muitas coisas, não cheguei a entrar de fato no Ministério de Louvor, mas eu tava na mídia, não tem aquela época que você passava a folhinha assim, e a folhinha aparecia lá, a letra aparecia lá no telão? Então, eu fazia aquilo na minha igreja, eu ajudava nos jovens, eu tava no Ministério de Dança, eu tava no Ministério de Teatro. Eu acho que o Ministério de Louvor eu fiquei muito insegura, porque lá na igreja de Rolim de Moura, o líder do Ministério de Louvor, ele é um cara que ele entende muito de música, né? Ele tem uma loja de instrumentos, ele toca todo tipo de instrumento que vocês imaginar. Então, lá em Rolim de Moura tem aula de violino, tem aula de sax, tem aula de um monte de coisa. Então, acho que eu fiquei insegura referente a isso. E na época também, né, a gente tinha 16 anos, então... E aí, abafei, deixei quieto. E aí, quando foi... recentemente, acho que o ano passado, foi ano retrasado, não tenho certeza. Eu fui na casa do irmão Geraldo com uma pessoa para orar por essa pessoa, e aí o irmão Geraldo orou por mim também, e ele falou que Deus estaria colocando um novo cântico nos meus lábios e que eu ainda louvaria muito ao Senhor. E eu me agarrei àquela palavra de uma forma, de um jeito, que eu falei assim, cara, a forma como ele orou por mim, impondo as mãos realmente sobre a minha boca, as coisas que ele declarou, sabe, tocaram muito meu coração. Eu falei assim, cara, é isso. Deus tá falando comigo de novo referente a isso, e eu vou tentar. E aí começou os B.O.s. Porque enquanto você tá quieto, enquanto você não está se movendo naquilo que Deus colocou no teu coração, tá tudo certo. Mas quando você começa a se movimentar naquela direção, aí o trem começa a ficar complicado. E aí, com as pessoas, né, que eu tinha acesso, com as possibilidades que eu achava que eu teria, eu fui me movimentando, conversando com algumas pessoas, falando, pedindo oportunidade. E eis que essa oportunidade não acontecia. E que vieram os nãos, que vieram as zombarias, que pessoas não acreditaram. E algumas rejeições aí, quando eu falo rejeição é no sentido literal mesmo, de não, você não é capaz, e você não tem capacidade, você não isso, e você não aquilo, sem a pessoa nunca ter te dado uma oportunidade de tentar. E pessoas até muito próximas que chegaram a zombar literalmente mesmo, de rir da minha cara, de debochar. Gente, a vida aqui por trás dos bastidores não é fácil. Só que eu comecei a pedir pro Senhor para Ele tirar esse desejo do meu coração. Falei, cara, não vai acontecer. Aonde eu estou não vai acontecer, isso não é possível. E eu não me via fora daquele lugar. Então eu falava pro Senhor assim, tira esse desejo do meu coração, porque isso não vai acontecer. Por que eu vou ficar sonhando com isso? Por que eu vou ficar alimentando um desejo? Por que eu vou ficar alimentando um sentimento que não vai acontecer, que não vai existir? E eu cheguei até a duvidar do que Deus tinha me falado. Falei, não, eu acho que eu entendi errado. Não é isso que Deus tem pra mim. Porque se não acontece, não é de Deus. Porque se Deus te dá uma palavra, Ele é fiel e justo para sustentar essa palavra. Então, se não tá acontecendo, não é de Deus. Eu não quero mais sentir isso. Chega. Não foi uma nem duas vezes que eu cheguei no culto e eu chorava. Eu me ajoelhava e eu gritava pedindo para Deus tirar esse desejo, tirar esse sentimento do meu coração, porque eu não queria sentir aquilo. Se não ia acontecer, eu não queria mais acreditar naquela realidade. Até porque não era realidade, né? E aí Deus me transicionou de uma forma assim que não dá nem para acreditar. Deus me mudou de lugar. Deus me moveu de lugar. E quando Ele me moveu de lugar, eu falei assim, aqui é que não vai acontecer mesmo. Já é uma igreja grande, já é uma igreja estruturada, tem muitos membros, esquece. Se lá eu não tinha oportunidade, aqui acabou, já era. Aqui é que eu não vou ter oportunidade mesmo. Esquece. Só que assim, então tá, né? Deixa pra lá, não era pra ser e pronto, acabou. Primeiro culto de jovens que eu fui. Primeiro culto de jovens que eu fui.
a Amanda já chegou pra mim, pegou e falou assim: ô irmã, você não fica na mídia pra gente, não? Aí eu, mas eu não sei, você me ensina? Ela, não, ensina, é facinho, vem cá. Já me sentou lá na mesa da mídia. E como vocês veem, lá eu estou até hoje. E aí o pastor anunciou no púlpito, durante o culto, né, no finalzinho do culto, falou assim: gente, se alguém tem interesse em fazer parte do Ministério do Louvor, é só me procurar ou procurar fulano de tal. Aí eu, gente, é isso mesmo? Eles estão dando oportunidade assim pra quem quiser? Aí fui, conversei com o Leandro e com a Juliana. Aí o Leandro já fez um teste comigo lá na hora. E aí as irmãs do Jardim de Oração, que elas iam fazer uma ministração, já perguntaram pra mim se eu não queria participar. E aí foi, né, a primeira ministração que eu postei pra vocês, que é a dia após dia, né, que vocês já me viram aí. Depois a gente foi fazer essa mesma ministração lá em Catas Altas. E eu continuando na mídia, e na cantina, e servindo, porque o meu negócio é servir, né? Eu não nasci para limpar banco, eu sou muito agitada, muito inquieta para poder entrar e sair da igreja só escutando a palavra. Eu quero fazer. O eis-me aqui realmente é algo que está cravado no meu coração. E aí, meus amados, ontem eu recebo uma mensagem de uma pessoa falando que queria conversar comigo depois do culto. E essa pessoa me convida. Convite. Lembra da rejeitada? Lembra da desacreditada? Lembra da zombada? Pois é. Me convida para fazer parte do Ministério de Louvor. Com direito à escolha. Eu poderia escolher aquela que foi rejeitada. Hoje tem direito à escolha. A escolher se queria ou não participar do Ministério de Louvor. Ai, meus amados, esse Deus é incrível, é sobrenatural, é soberano mesmo. Lógico, óbvio, que eu aceitei, e lógico que eu também não vou servir só nesse sentido, vou continuar servindo na mídia, nas cantinas, nos jovens, aonde precisar. Mas isso foi uma confirmação, uma testificação de Deus, que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir, e que os sonhos dele não morrem, não morrem. Se foi Deus que colocou esse desejo no teu coração, se foi Deus que colocou esse sonho no teu coração, e esse sonho não sai, por mais que você ore, por mais que você peça, esse sonho não sai do teu coração. Foi Ele que colocou. Acredite nele e Ele fará todas as coisas, inclusive se ele precisar te movimentar, se ele precisar te transicionar de um lugar para outro lugar, ele vai fazer. Mas os sonhos dele não vão morrer.